Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao canal Unidas com Propósito. Dependência emocional, caminhos para libertação. Vamos hoje de série do capítulo 1 do meu livro. Adquira logo o seu, não deixe para depois. E no capítulo 1 a gente já vai começar aqui a ler o primeiro parágrafo, como eu disse, para dar aquele gostinho de quero mais e vocês adquirirem o seu também. Raízes da dependência emocional. Esse é o tema principal do capítulo 1 do livro Dependência Emocional, Caminhos para a Libertação. A dependência emocional, ela não nasce do nada. Ela é fruto de experiências passadas, de padrões que aprendemos e de traumas que muitas vezes nem sabemos que carregamos. Para compreender a profundidade desse comportamento, é necessário olhar para as raízes que a sustentam. No início de nossa jornada, muitas vezes somos ensinados a buscar validação externa e dependermos do olhar do outro para nos sentirmos dignos de amor e aceitação. Isso cria um ciclo de fragilidade emocional, onde nossa autoestima e bem-estar ficam atrelados ao comportamento e à aprovação dos outros. Então, as raízes da dependência emocional. A maioria dos nossos traumas que nós carregamos aí ao longo da nossa vida, ele inicia lá na nossa infância e muitas vezes inicia antes mesmo de virmos a esse mundo, quando estamos ali dentro da barriga da nossa mãe, no período da gestação, e por algum motivo aquela mãe ela foi rejeitada ou ela rejeitou o bebê porque não achou que não estava na hora, uma gravidez indesejada e vários outros motivos, muitas até pensaram em abortar ou receberam esse conselho de abortar o seu bebê, mas o bebê nasceu, graças a Deus o bebê nasceu. Mas o trauma já iniciou logo ali, quando ele ainda estava em formação ali no ventre, e ele já sentia de alguma forma sobrenatural as dores que a mãe estava sentindo, os sentimentos que a mãe estava passando ali naquele período. Isso hoje até a ciência ela já comprova isso, já faz parte aí de artigo científico que o bebê sente sim a mãe. O que a mãe está sentindo, o bebê também sente. Então, os traumas iniciam, sejam ali nesse período ou nessa fase da infância, onde uma criança é abandonada, rejeitada pelos próprios pais ou por um dos pais, ou até por alguém ali próximo, às vezes os avós, os irmãos, né? Não precisa necessariamente não estar fechado nesse ciclo ali dos pais, não. Pessoas muito próximas que estão ali envolvidas diretamente na vida da criança. Então, essa criança, ela passou ali umas pela rejeição, outras pelo abandono, o que muitas depois disso levaram também a situações de humilhação. Hoje também o que já nomeia aí, a psicologia já nomeia como bullying, onde a criança sofre vários ataques na sua vida, às vezes por causa da sua aparência física, por causa da sua condição financeira, por alguma mania que ela tem ali no dia a dia dela, que é diferente da maioria das crianças, então ela sofre um bullying por parte de outras crianças, e a lista é enorme, é gigante. Mas eu gostaria de frisar com vocês
como a gente está fazendo essa série do livro Dependência Emocional, Caminhos para a Libertação, nesse capítulo 1 eu já chego e apresento para vocês o trauma que eu vivi. Eu vivi o trauma da rejeição e vivi também o trauma do abandono. E aqui eu dou o meu exemplo, breve, é rápido, mas eu me coloco como exemplo nesse livro. E eu sofri, fixando aqui nesse capítulo, o abandono paterno. E esse abandono paterno foi que eu vim já de uma família totalmente disfuncional, vou falar sobre isso mais à frente, e com mais ou menos ali 5 anos de idade, o meu pai, né, que não tinha um relacionamento ali de morar com a gente, ele ia em visitas, visitava a gente, eu e meu irmão, saber como a gente estava, levar alguma coisa. Só que nessa faixa de idade aí, por volta de 5 anos mais ou menos, um dia o meu pai foi, visitou e foi a última vez, literalmente a última vez. Então, a vida seguiu o seu curso, muitas dificuldades, muitas situações envolvendo tudo isso, mas seguimos em frente. Eu cresci, comecei a trabalhar, comecei a namorar, casei, tive filhos e a vida seguiu. E hoje, como psicanalista, eu entendo que eu utilizei aí de forma inconsciente, porque muitas coisas na vida da gente é inconsciente e quando a gente começa a descobrir, a gente vai vendo como que esse inconsciente nosso aí tá cheio de lembranças, de situações vividas e a gente vai guardando e ignorando ele, como se ele nunca tivesse existido. Mas ele se enche tanto que eu falo assim, que um dia explode. Isso mesmo, um dia explode. E como que esses traumas vividos e negligenciados, não tratados, não cuidados naquele momento, e esses traumas por não serem tratados e não serem cuidados, eles viram o quê? Uma ferida emocional. E a gente pega essa ferida e guarda, esconde ela como se ela não existisse. E, como eu disse, um dia explode, essa ferida dói, essa ferida sangra. Com o passar do tempo, essa ferida parece que vai crescendo dentro de nós. E quando eu digo que ela explode, é no sentido de a gente está bem vivendo ali nosso dia a dia, trabalhando, fazendo tantas tarefas no dia a dia, e de repente começa uma dor que você não consegue achar a causa. No meu caso, eu comecei a ter bruxismo, e depois desse bruxismo veio muitas crises de bruxismo terrível, e eu nada fiz. Aí o próximo, veio a enxaqueca. Cada enxaqueca que vinha, uma pior que a outra. Era terrível a enxaqueca. Aí tratava, passava e depois, algum tempo depois, vinha outra enxaqueca que conseguia ser pior ainda. Então, faz muitos exames da cabeça, exame clínico, e o médico olha para sua cara e fala: não, mas está tudo bem, seus exames estão ótimos. E qual que é o diagnóstico, então, de tudo isso? Doenças psicossomáticas, ou seja, muitas doenças físicas que nascem no nosso corpo são resultado de feridas emocionais que não foram tratadas. E assim aconteceu comigo, assim pode ter acontecido com você, ter trago às vezes uma pressão alta, uma depressão, crises com muita depressão, crises com ansiedade. Tem gente que dá muito caroço no corpo, aí começa a fazer tratamento dermatológico, coceira, feridas, e não acha a causa, porque não existe uma causa física para isso.
Não é simplesmente por causa de um alimento ou por causa disso ou daquilo. É por causa das feridas emocionais que não foram tratadas. Então, no meu caso, eu achei que estava tudo bem, nunca senti raiva do meu pai, nunca senti, não tive nenhum sentimento de mágoa, de rancor, de nada. Mas a ferida estava ali e ela precisava ser cuidada, tratada, para ser curada, para então eu ser liberta. No meu caso, foi através do perdão. Eu precisei de liberar o perdão para ele. Não tive que procurá-lo, não tive que encontrá-lo pessoalmente, nada disso. Mas eu, no mundo espiritual e dentro de mim, ali nos meus sentimentos, eu tive que liberar o perdão. E eu fiz isso, eu declarei com a minha voz, com lágrimas no rosto, liberei o perdão e fui liberando e fui falando e tudo que eu fui lembrando, que coisas que eu passei na minha vida, a qual ele não estava presente, eu fui falando e liberando perdão, falando e liberando perdão. E aquilo começou a me doeu muito, mas foi nessa dor que eu consegui a libertação dessa ferida emocional por causa desse trauma do abandono paterno. E muitas coisas aconteceram nesse contexto e hoje eu compartilho com vocês para dizer que algo em mim parecia que não ia ter fim, parecia que eu ia viver uma vida inteira acorrentada, sabe, com consequências na minha vida, além das doenças psicossomáticas, as consequências sentimentais dessa dependência emocional que é o quê? Um excesso de apego, sabe? Um excesso de apego pelas pessoas que eu amo e inconscientemente eu tinha no meu coração, sem nem saber que tinha, que elas um dia iriam me abandonar. Inconscientemente, eu sempre achava que o meu marido ia me abandonar, que as pessoas, que uma amiga que eu tenho muito querida ia me abandonar. Por quê? Porque lá, quando eu era criança, pequenininha, eu fui abandonada. Então eu vivi um processo de cura e consegui, graças a Deus, a libertação. Como diz aqui no livro, e hoje está registrado aqui. Porque assim como foi comigo, pode ser com você. Mas você precisa também dar um passo e buscar e querer ser curada para então ser libertada. Então, o capítulo 1 tem muita informação, conta, além desse exemplo, muitas consequências. Às vezes a sua não foi igual à minha, mas você teve também as suas consequências ou está vivendo ainda as consequências de traumas que você viveu lá na infância. Então tem aqui, um capítulo inteiro sobre esse tema que é o que? As raízes da dependência emocional, as consequências que traz para a nossa vida. Então leia, compartilhe a sua história, compartilhe esse momento a qual você vai iniciar na sua vida, desses traumas que você viveu para você alcançar a cura e com a cura você alcançar a libertação emocional, a libertação da dependência emocional. Então eu quero ler um trecho aqui para vocês que está na página 38, que diz assim: o processo de cura envolve reconhecer o valor intrínseco de cada um, independente da aprovação externa, e fortalecer a conexão consigo mesmo antes de buscar conexão com os outros. Para a meditação de vocês, a gente finaliza o capítulo 1 do livro Dependência Emocional, Caminhos para a Libertação. Fez sentido para você? Compartilhe com outras mulheres, deixe o seu like, nos ajude a expandir esse canal, compartilhando ele, comentando a respeito, para quê? Para que mais pessoas, mais mulheres que ainda vivem uma vida
presas na dependência emocional também sejam libertas, assim como foi e ainda está sendo comigo e já está iniciando na sua vida. Deus abençoe e até o capítulo 2. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e deixe o seu like.